Imagine descobrir que a maior tragédia da história do teatro talvez tenha nascido não de um rei enlouquecido, nem de um fantasma pedindo vingança, mas de uma criança enterrada às pressas, em silêncio, enquanto o pai estava longe demais para se despedir. Hamlet, a obra que atravessou os séculos, pode ser, antes de qualquer coisa, o eco de um luto que nunca foi vivido em voz alta. E é exatamente aqui que começa a história de Hamnet, o romance de Meg O'Farrell que virou filme e que escancara um dos maiores mistérios da cultura ocidental. Quem foi, de verdade, a esposa de Shakespeare? E quem foi o menino que talvez tenha dado origem à sua obra mais famosa? Em 1582, o William Shakespeare, então com 18 anos, se casa com uma mulher mais velha, grávida, registrada como Anne Hathaway. No filme, ela se chama Agnes. 3 anos depois, nascem os gêmeos Hamnet e Judith. E em 1596, Hamnet morre com apenas 11 anos, provavelmente vítima da peste, sendo sepultado, enquanto o pai estava viajando com sua companhia de teatro. 4 anos depois, surge Hamlet, a tragédia sobre um filho que perde o pai, conversa com fantasmas e vive assombrado por aquilo que não conseguiu enterrar. Mas a pergunta que atravessa 400 anos é: isso é coincidência ou confissão? O problema é que praticamente nada se sabe sobre Anne, a mulher que deu filhos ao maior dramaturgo da história, e durante séculos ela foi reduzida a caricaturas. Ela era sempre retratada como a camponesa analfabeta que armou uma gravidez, ou a esposa entediante da qual Shakespeare teria fugido para Londres. Até que Meg O'Farrell resolve quebrar essa narrativa e reimaginar Anne como uma mulher que entende de ervas, sente o futuro, cura pessoas, carrega uma espiritualidade quase mística e principalmente existe como indivíduo e não apenas como a sombra de um gênio. No livro e no filme Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, Agnes não é apenas só esposa, ela é o coração da história. E quando perde o filho, o luto não vira apenas dor, ele vira matéria-prima. Isso porque Shakespeare escreve, e ao escrever, talvez transforme o menino que não conseguiu enterrar no príncipe que o mundo inteiro passou a aplaudir. A encenação reforça isso ao escalar 2 irmãos para interpretar Hamnet e Hamlet, tornando impossível ignorar a semelhança, como se o teatro estivesse dizendo em voz alta aquilo que a história nunca confirmou. Porém, vale ressaltar que historiadores alertam que tudo isso é especulação, que não há provas, que não sabemos o que Shakespeare sentia, mas também admitem que a coincidência é tentadora demais para ser ignorada. Novos fragmentos de cartas sugerem até que Agnes pode ter vivido com ele em Londres e talvez soubesse ler, o que reescreveria mais uma vez uma biografia construída em cima de silêncios. No fim, Hamnet não entrega respostas, mas devolve perguntas esquecidas, e talvez a maior delas seja esta: e se a maior tragédia da literatura não nasceu da imaginação de um gênio solitário, mas da dor silenciosa de uma mulher apagada pela história, e de um menino cujo nome foi trocado por um príncipe dinamarquês, e tudo o que nos resta, 4 séculos depois, é repetir as mesmas 2 palavras que Meg O'Farrell usa para concluir a sua história. Quem sabe?